A palavra de Deus nesta noite no Evangelho de João, no Evangelho de João, João capítulo 4. João capítulo 4. Nós vamos fazer uma breve meditação nessa palavra de Deus. Nós vemos aí, irmãos, que nesses últimos tempos nós tem vindo aí, o povo tem sido oprimido, o excesso de informação também tem prejudicado o povo de Deus, um povo que anda sempre na expectativa de uma boa notícia, sempre na expectativa de que algo melhor aconteça, e muitas vezes nós não conseguimos, organizar essas notícias, Então, tudo assim, as pessoas ficam na expectativa de que algo melhor vai acontecer, outros já dão notícia de que algo pior vai acontecer, tipo assim, profetizando que vai acontecer algo pior, e muitas pessoas têm se sentido oprimidas, têm se sentido triste, angustiada. Nós vemos aí quantas pessoas com fome e sede de justiça, fome da palavra de Deus, a palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Ontem eu estive na casa do Senhor e eu confesso aos irmãos, eu saí bem alimentada de lá. A palavra de Deus falou muitíssimo ao meu coração e eu fiquei muito alegre por o Senhor estar ali cuidando, alimentando a minha alma, o meu espírito com a sua palavra. E me alegrei na presença do Senhor. E renovaram-se as minhas esperanças, Porque Jesus é a fonte inesgotável de vida, Jesus é a fonte inesgotável de esperança. E a Bíblia nos conta aqui a história da mulher samaritana, a mulher ali que estava no poço de Jacó. Eu vou ler alguns versículos aqui para a nossa meditação. Você vai ver que Deus com certeza falará aos nossos corações. E quando o Senhor entendeu que o fariseu tinha ouvido que Jesus fazia e batizava discípulos, mais discípulos do que João, ainda que Jesus ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Mas ele caminhava muitíssimo, para expandir o Evangelho. E foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali na fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, e isso era quase a hora sexta. E veio a mulher de Samaria, que tinha tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Jesus disse para a mulher: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pediste de beber a mim, que sou mulher samaritana? Abre aspas. Porque porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Fecha aspas. Jesus respondeu e lhe disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu pedirias, e ele lhe daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? E és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado?
Olha só, até esse momento, a mulher samaritana não sabia que estava falando com Jesus, né? Até esse momento. Então ela disse: será que o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, né? Porque Jacó deixou um legado, né, muito grande ali. Aquele poço era o poço de Jacó, onde ele dava água para os seus filhos e também para todo o seu gado, né? Aí no versículo 13 diz assim: Jesus respondeu e lhe disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber a água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Olha que profundo essa palavra. Eu vou até ler de novo: aquele que beber a água que eu lhe der, a água de Jesus. É algo espiritual que Jesus está falando aqui, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Olha que maravilha, né? E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Olha, Jesus, né, querendo se revelar a ela. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Isso disseste com verdade. E disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. E ela ainda não tinha percebido que era o próprio Jesus. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde devo adorar. E disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que vos sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque salvação vem dos judeus. Porém, vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim os adorem. Deus é espírito, importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, ela já tinha ouvido falar de Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Jesus disse: eu sou o que fala contigo. Nisso vieram seus discípulos. Quando ele se revelou, né, que era Jesus, chegaram seus discípulos, e falando com uma mulher, todavia nenhum lhes disse perguntas, porque falava com ela. E deixou, pois, a mulher seu cântaro e foi à cidade, e disse a todos os homens: vinde, vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Ela foi lá dizer que Jesus Cristo estava lá, né? Então, aqui a palavra de Deus é muito sucinta, né? Muito profunda a palavra de Deus. Jesus está dizendo aqui no versículo 14: mas aquele que beber a água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Ou seja, nos nossos dias de hoje, milhares e milhares de pessoas estão com sede, estão necessitando de ouvir a palavra de Deus, né? De se encher daquilo que Deus tem para nós, né? De ouvir a palavra de Deus. E tem muitas pessoas, milhares de pessoas que têm a palavra de Deus, mas que têm se aquietado no seu quartinho, feito que nem Jonas, né? Jesus manda ir levar a palavra de Deus e a pessoa fica ali, não leva a palavra de Deus.
Mas nós vemos aí, irmãos, são milhares e milhares de pessoas com fome e sede de justiça, com fome da palavra de Deus. O coração está carente, né? O coração está, assim, sentindo o que nem o irmão falou sobre hoje, sobre os medos, né, irmão? Falou sobre os medos. Quantas pessoas com medo, com pânico, né? Essa doença que está agora se alastrando no mundo, e também essa outra doença chamada, que as pessoas têm muitos, depressão, né? Pânico. Isso daí tudo, irmãos, é falta de ouvir a palavra de Deus, de se encher de Deus. Muitas vezes a pessoa tem que estar com fome, não sabe aonde correr, como socorrer, como agir em certas situações, né? Em que ela sente-se uma indiferença, como se faltasse alguma coisa, né? Eu já tive assim também, né? Eu andava por esse mundo e muitas vezes eu sentia um vazio muito grande, né? Esse vazio muito grande dentro da alma, uma coisa que parece que faltava alguma coisa, e essas coisas que está faltando é Jesus, é a palavra de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que tem a palavra de Deus, não se hesita em falar para o seu companheiro, para a sua companheira, para o seu amigo, né, de trabalho, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e sem Ele ninguém verá a Deus. E que essa pessoa venha beber da água do Espírito, né? Essa água que salta, que nem o Jesus disse aqui, a água que salta para a vida eterna. Jesus está falando aqui de uma água espiritual, né? Algo da alma, né? Muitas vezes fala assim, ó, você tem remédio para tudo, para dor no braço, dor no pescoço, dor no coração, pressão alta, mas e a dor da alma? Quantas pessoas têm sofrido aí com dor na alma, né? Quem pode preencher esse vazio? Quem pode preencher essa lacuna que está dentro do seu coração, essa tristeza, essa insegurança, né? Muita insegurança. E o Senhor Jesus, Ele pode preencher. Essa mulher, ela teve 5 maridos, e o que ela tinha agora não era dela. Então ela vivia num dilema, porque antigamente era assim, né? Quando uma mulher se casava e ela ficava viúva, aí o próximo irmão, né? O próximo irmão casava com essa viúva. E era assim, né? E era nisso, eu creio que ela teve 5 maridos. E agora o que ela tem não era dela, quer dizer, ela vivia uma vida fora dos acordos, dos padrões em que Deus estabeleceu para os homens, né? Ela vivia fora dos padrões da doutrina que o Senhor deixou para aqueles que querem morar no céu, né? Aqueles que querem herdar a vida eterna. E aí a mulher, Jesus continuou dizendo, revelando-se a ela, e somente no versículo 20, né? Que depois disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Aí depois do versículo 20, que Jesus se revelou a ela, e ele disse que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Quer dizer, não importa em que lugar que você... vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém vem a hora, e agora em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, né? Que por Deus é espírito, importa que os adorem, o adorem em espírito e em verdade. Então não adianta, né, a pessoa querer fazer sacrifícios, né, de sacrifícios carnais, sacrifícios que não louvam a Deus, né? Porque no Salmo 51 mesmo está escrito: sacrifícios para Deus
são um coração aquebrantado. Um coração contrito e aquebrantado, Deus não resiste. Então, que nós possamos ter o coração aquebrantado diante de Deus, né, para nós podermos adentrar no santuário de Deus. Olha, quando Jesus morreu ali na cruz do Calvário, o véu se rasgou de alto a baixo, dando a nós a oportunidade de entrar no Santo dos Santos, através do vivo caminho, né? Através do sangue de Jesus, através da nossa fé, através da nossa entrega ao Senhor. Por isso que o salmista ele continua dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Né? Jesus, ele continua sendo o mesmo, ele não mudou. Nós devemos adorar Jesus em espírito e em verdade, né? Adorar a Ele de todo o coração, de toda a nossa alma. E a mulher ali viu que Ele verdadeiramente era Jesus Cristo, revelou sua vida e ali falou coisas que falou ao seu profundo coração, profundamente ao seu coração. Jesus continua dizendo: eu sou aquele que falo contigo, aqui no versículo 26. Né? E Jesus é aquele que fala contigo. E nessa noite não é diferente. O Espírito Santo de Deus venha falar ao seu coração e entregar, né, aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, que não é algo material, é algo espiritual. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos buscar o Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? E no capítulo 7, né, do livro de Mateus, o Senhor nos ensina aqui, ó, sobre a oração, né? Que muitas vezes, né, nós não pedimos a Deus como nós devemos. E ele diz aqui, ó, pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Então, muitas vezes você está aí, você não sabe como pedir, né? Como fazer para buscar ao Senhor, né? Para ir ao Senhor. Eu digo, né? Nós vemos aí que hoje nós temos milhares e milhares de igrejas, né? Para pessoas que pregam o verdadeiro evangelho, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É claro que tem muitas pessoas que ainda, né, que já chegaram, né, os falsos profetas. Existem os falsos profetas, mas que nós verdadeiramente buscamos a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, e Deus nos mostrará o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A casa do Senhor é onde nós, né, ouvimos a palavra de Deus, nos alimentamos da palavra de Deus e continuamos a caminhar neste mundo onde o excesso de informação não tem muito a informação principal, que é Jesus breve voltará. Arrependa-se, conserte-se diante do Senhor, porque Jesus virá buscar um povo lavado e remido no seu sangue, um povo que tem buscado a Ele de todo o teu coração, de toda a sua alma. E a mensagem aqui da mulher samaritana é essa, que você venha ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê? Está escrito na palavra de Deus que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aonde você ouve a palavra de Deus? Na casa do Senhor, né? E também nas redes sociais você pode ouvir também a palavra do Senhor. Porém, não deixa de ouvir a palavra do Senhor, porque é alimento para a nossa alma, é a palavra de Deus. Fiel é a palavra, está escrito na Bíblia Sagrada. Por isso que eu gosto sempre de falar o que está escrito na palavra de Deus. Tudo que passa disso não é procedência de Deus. Então, por isso que nós temos que buscar mesmo como está escrito na palavra de Deus. Aqui na palavra, a mulher samaritana, ela estava ali no poço de Jacó. Jacó foi antes de Jesus Cristo, né, que ali ele fez um poço,
e que ficou muito conhecido aquele poço de Jacó, onde ele deu água para os seus filhos, seus 12 filhos e seus animais, seus servos, suas servas, tudo que tinha ali, ele usou aquele poço. E ali Jesus estava, depois de muitos e muitos anos, Jesus estava ali com a mulher samaritana, Diz naquela época que os samaritanos não se comunicavam com os judeus, Mas o Senhor Jesus ali ele demonstrou que ele não faz diferença. Tanto ela perguntou, onde que deveria adorar, a Deus, que era só lá no meio dos judeus. Mas o Senhor, ele quis dizer aqui nessa palavra de João, que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade em qualquer lugar. Se você está no quarto, você pode adorar a Deus. Se você está na cozinha, você pode adorar a Deus. Eu li hoje aqui no Salmo 50, no versículo 23, que a adoração, o sacrifício de louvor, oferecido a Deus, quando você oferece a Deus, Deus recebe o louvor, e é uma boa opção para você adorar a Deus, com louvores, Talvez você fale assim, mas eu tenho uma voz tão feia, não dá para me louvar. Mas o Senhor recebe aquele que louva de todo o coração e de toda a sua alma. E a oração, temos que orar, buscar a Deus, conversar com Deus. Ele é o nosso amigo de todas as horas, É o Deus do impossível. Jesus, ele está presente na nossa vida quando nós buscarmos ele de todo o coração, de toda a nossa alma. Aqui no livro de Mateus, Jesus, no capítulo 6, ensina como nós devemos orar. E aqui no capítulo 7, fala sobre a oração, como nós pedimos a Deus, como nós devemos pedir, como nós devemos insistir, Jeremias também fala, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Nós possamos clamar ao Senhor. Talvez você esteja me ouvindo pela primeira vez, falando sobre Jesus. Olha, nós aqui não costumamos pregar placa de igreja, Placa de igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Mas nós dependemos da igreja para nos reunirmos com nossos irmãos, porque a palavra de Deus nos ensina que aquele que estiver ligado aqui na terra estará ligado lá no céu. E na casa do Senhor é um modo de nós ligarmos aqui na terra, para estarmos ligados lá no céu, de acordo com a palavra de Deus. Então, é importante que, se alguém te oferecer, te convidar para você ir ouvir a palavra de Deus na casa do Senhor, não rejeite o convite. Vá, porque é Deus batendo a porta do seu coração, querendo entrar. Jesus, ele usa nós aqui na terra. Quando o Lázaro e o rico e o Lázaro, tem a parábola do rico e do Lázaro, quando eles morreram, os dois morreram, um foi para o Hades, outro foi para o seio de Abraão. É certo que é uma parábola, Parábola do rico e do Lázaro. E ali, o Lázaro, o rico, em grande tormento, ele desejou vir aqui na terra. Mas o Senhor, ele disse que morreu, segue seu juízo. Não adianta ele querer vir aqui na terra avisar os seus. Ele disse que tinha 5 irmãos e queria avisar eles que era para se converter, se arrepender dos seus maus caminhos, aceitar Jesus. Queria pregar para seus irmãos, que alguém descesse lá e pregasse para eles que o lugar de tormento é terrível, ali é coisa terrível, diz a palavra de Deus mesmo diz, que é muito horrível, o fogo que nunca apaga e a morte que nunca, é uma coisa terrível, que não tem fim, uma coisa que não tem fim, um tormento sem fim. E aí ele desejou que alguém viesse avisar os seus 5 irmãos de que ali era um lugar de tormento, que era para eles se converter. Aí o Senhor disse que lá, existe, que aqui na terra existe Moisés, Abraão e os profetas. Existem as pessoas que estão vivas e que estão anunciando a palavra de Deus. Ora,
tem eu, tem você, tem o irmão Bispo Ordinário, tem milhares e milhares de pessoas anunciando a volta do Senhor Jesus, anunciando que o caminho é Jesus. Se o caminho é Jesus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao céu se não for por Jesus. Enquanto estamos vivos, nós temos que fazer a nossa parte, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, enquanto estamos vivos, temos a oportunidade de nos reconciliar com Jesus. Enquanto estamos vivos, temos a oportunidade de buscar a nossa salvação. Porque morreu, segue-se o juízo. E a palavra de Deus, ela é fiel. Ela diz a palavra de Deus que quando a pessoa ela morre, né, segue-se o juízo, e aí não adianta choro e nem vela. É só a misericórdia de Deus mesmo. E naquele dia todo mundo e todos nós iremos parecer ante o tribunal de Cristo, né? Hoje, né? Como eu costumo dizer, Jesus é o nosso advogado. Quando nós estamos caminhando, né, diante do Senhor, andando nos caminhos do Senhor, né, e às vezes acontece, porque nós não somos imperfeitos, de errarmos em algum momento, né, cometer algum pecado, né, nós nos arrependemos, clamamos a Deus, e Jesus, pela sua graça, pela sua infinita misericórdia, Ele sendo nosso advogado diante de Deus, Ele nos perdoa e nós continuamos a caminhar na presença do Senhor. Por isso que está escrito: 7 vezes cairá o justo e Deus o levantará. Deus o levantará se esse justo se arrepender de todo o coração e de toda a sua alma, né? Ainda há esperança, né, para todos aqueles que buscam a Deus de todo o coração. E aqui eu quero ler só para terminar a nossa meditação. Quero ler aqui, ó. Entrai, pois, pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. São os que entram por ela, são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre, né? O caminho do Senhor, ele realmente é estreito, mas é um caminho prazeroso, vale a pena. Por quê? Porque, voltando, né, no Evangelho de João, no capítulo 4, que nós lemos nesta noite, sobre a mulher samaritana e Jesus, ali no poço de Jacó. Voltando lá, nós aprendemos o que com a mulher samaritana, né? Nós aprendemos muitas coisas ali. Por exemplo, nós aprendemos que Jesus é a água viva, é o alimento para nossas almas. A palavra de Deus é alimento para nossas almas, e Jesus é o caminho, é aquele que nos conduz à vida eterna, e que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Isso que nós aprendemos nesta noite. Aprendemos que vale a pena buscar ao Senhor, viu? Ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, né? Não apenas guardá-la na mesa, assim. E é muito bonito uma Bíblia, né, aberta, no Salmo 91, mas é bom a gente viver o que está escrito na Bíblia. É o livro mais antigo, porém o mais atual, aquele que nós conseguimos conciliar a palavra com o nosso dia a dia, né, com o que nós estamos passando. Embora seja muito antiga, mas ela é bem atual. E eu desejo, né, que todos que ouviram essa palavra venham ter um encontro verdadeiro com Deus e meditar mais na palavra de Deus, meditar naquilo que Deus tem para nós. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.